muito de repetir uma frase minha, que eu digo que, parafraseando o poeta, que eu amo com fé e orgulho a terra em que eu nasci. Eu amo intensamente o meu país e sou apaixonado pela minha cidade de Teresópolis. Teresópolis é meu amor e minha paixão. O clima é tão importante. No século passado, no início do século, quando a tuberculose estava matando todo mundo no Brasil e no mundo, mas no Brasil principalmente, as pessoas ricas, muito ricas, iam para se curar na Suíça. As menos ricas iam para alguns lugares do Brasil, principalmente Teresópolis. A presença de uma grande quantidade de azoto no oxigênio, no ar de Teresópolis, permite a cura da tuberculose. E esse ar de Teresópolis é tão bom que os produtores, os criadores de cavalos de corrida, escolheram Teresópolis para produzir cavalos aqui que se tornaram vitoriosos. E aí também veio a seleção de futebol para treinar em Teresópolis. E foi. Então Teresópolis hoje é inclusive a capital mundial do futebol pentacampeão do mundo. Teresópolis tem uma característica diferente da maioria das cidades do Brasil. As celebridades andam tranquilamente em Teresópolis. Grandes empresários, grandes homens públicos. Eu tenho a esperança de que se unam vereadores, prefeito, entidades, Rotary, Lions, maçonaria, se unam, os empresários se unam, a associação comercial, o clube de diretores lojistas, o sindicato do comércio varejista, tem uma missão grande para melhorar Teresópolis, se unir para fazer promoções em torno de Teresópolis. Também precisa que as pessoas, os empresários, os comerciantes, vejam, os proprietários de residências, que é preciso melhorar a calçada, padronizar as calçadas, consertá-las, as que estão ruins, a fachada do prédio, a fachada do edifício, a fachada da casa. Aquele cinturão verde na reta, que vai daqui do Soberbo, da Praça do Alto, até a Lucimeira, no fim da Lucimeira, lá onde era a Casa de Saúde, essa avenida é muito bonita. Quando desce Alberto Torres, entra propriamente na reta, essas árvores, aquilo ali, não podem sair dali. É uma coisa muito bonita. Quando você vem do Rio de Janeiro, vem de uma viagem longa e tal, às vezes até mais do que o Rio, e vem está cansado, está cheio de calor, você começa a subir a serra, você começa a sentir mais vida, sentir viver melhor. Aí quando você chega em Teresópolis, vê o Soberbo, vê o Dedo de Deus, anima mais ainda. Aí entra em Teresópolis, a Praça do Alto, o bairro do Alto é tão bonito. Aí vem, quando passa do Hospital São José, e avista aquela avenida, se de dia, com sol muito bonito, se à noite iluminada, é muito bonita essa avenida. Por favor, preservem essa avenida, preservem esse verde. Desde a minha infância, eu vivi sempre em política. O assunto principal lá em casa era a política. Meu pai era um cabo eleitoral extraordinário, tanto que quando ele faleceu, os jornais de Teresópolis publicaram. Faleceu o maior cabo eleitoral da história de Teresópolis. E eu vivia nesse ambiente desde os 8, 9 anos de idade. E quando eu tive a primeira oportunidade para ser candidato, eu fui. E tive o privilégio, naquela época, de aos 22 anos, ter sido eleito vereador em Teresópolis, por sinal, o mais novo até hoje da cidade. Eu sou da época em que surgiu o maior líder político da história de Teresópolis. Líder político. Chama-se José de Carvalho Janotti. Janotti levava para onde queria os eleitores dele, aquela multidão. Na época, a multidão era 5 mil, 6 mil pessoas. Foi o grande líder da história teresopolitana. E depois de Janotti tinha Malhardi, Flávio Bortoluzzi, Pedro Geara, Luiz Barbosa, uma porção de gente que contribuíram decididamente para o progresso de Teresópolis. Detalhe, naquela época não se ouvia falar em corrupção. Corrupção era coisa que não existia no dicionário daqueles prefeitos da época. Eu tenho um detalhezinho importante que eu não posso deixar de falar.
no doutor Valdir Barbosa Moreira, um dos grandes prefeitos de Teresópolis, o semeador de escolas. O doutor Valdir botou escola em Teresópolis toda. Na época dele, a educação andava a mil em Teresópolis. Pedro Jara fez uma das maiores obras de Teresópolis. Até hoje está lá, servindo para a juventude, que é o Pedrão. Luiz Barbosa construiu a maior escola do interior do município, construída no governo de Luiz Barbosa. A política antigamente era uma política romântica. A pessoa votava com você porque eu gostava de você, ou não votava porque eu não gostava. Só não tinha dinheiro na história. Muitos anos depois é que o dinheiro começou a aparecer, e hoje é a mola mestra da política, ou você tem dinheiro, ou então não se elege. Infelizmente. Então, eu gostaria, e todo mundo gostaria, de voltar a esse tempo de passado que não existia corrupção. Você não ouvia falar em corrupção na política, pelo menos no alto escalão, prefeito, etc. Podia ser até que tivesse uma bobaginha lá funcionário, isso aí a gente não sabe. Mas política de prefeito, nunca se ouviu falar em corrupção até determinada época. De determinada época para cá, e o negócio mudou um pouco. Infelizmente, mudou um pouco. Se você, naquela época, com toda a dificuldade que você tinha, você conseguia governar bem, com esse avanço da tecnologia no mundo inteiro, que você está fazendo uma coisa que no Japão estão sabendo que você está fazendo, a possibilidade é muito maior. Basta ter basta ter boa vontade, porque você vai conseguir. A minha esperança é que a gente tenha um prefeito eleito, que possa chegar no bar, na padaria Império e tomar cafezinho com todo mundo. Esse que tiver essa coragem, esse vai ser o grande prefeito de Teresópolis, porque hoje o nego se esconde. Tem gente que não tem coragem de ir para a rua, com medo de ser hostilizado. Então, o grande ideal hoje de Teresópolis é aquele que, eleito prefeito, depois de algum tempo de mandato, possa tomar cafezinho tranquilamente na padaria Império. É o que eu gostaria que acontecesse. Teresópolis, parabéns. Você está fazendo 122 anos. Desses 122 anos, 61 eu dediquei à educação de Teresópolis. Olha, todo mundo fala, passeatas, professor ganha pouco, precisa pagar melhor. O professor ganha pouco, mas se dedica muito. O Teresópolis tem um dos melhores professorados do estado do Rio. Todos os prêmios que eu conseguia na época não era graças à minha pessoa, era um trabalho de equipe. Independente de quem seja o secretário, o professorado nosso é muito bom, é muito bem informado, é interessado. Ele não quer só pagamento. Claro que nós gostaríamos de ter melhores salários, mas nós precisamos de melhores condições, melhor assistência às escolas, ainda mais as nossas escolas que foram destruídas pela natureza, com desabamentos, rachaduras. Agora, uma professora trabalhar com uma boa instalação, ela se sente mais motivada. Então, o que eu espero é que os governos reconheçam o mérito do professorado e que eles tenham uma boa remuneração, claro, e que deem uma assistência técnica e administrativa para as escolas. Felizmente, as escolas, não adianta dotar cada escola de verdadeiros lan houses como nós temos. Cada escola está cheia de computadores, mas nós temos que ter quem os ensine a usar, não só o aluno, como os professores da escola. Então, a minha esperança é que o professor seja mais bem remunerado, claro, que é um incentivo, mas que tenha principalmente uma boa estrutura para trabalhar, um bom apoio governamental, porque um projeto pedagógico não se resume a um projeto político. Ele tem que ser mais pedagógico, tem que ser planejado a nível de município e que os professores dão conta disso. Então, Teresópolis, parabéns. Eu continuo ainda viva. Não vou chegar aos 122 anos de dedicação, mas enquanto eu for viva, eu me dedico à educação de Teresópolis. Em Teresópolis,
É uma bela cidade, sem dúvida alguma. Mas qual é o espaço geográfico que Teresópolis se encontra? Teresópolis está inserida na Mata Atlântica, que é um enorme bioma com 1 milhão de quilômetros quadrados. E aquilo que era 1 milhão de quilômetros quadrados está resumido apenas a 7%. Desses 7%, nós temos o quinhão que nós temos aqui, maravilhoso. É uma cidade envolvida pela natureza. Temos 3 parques devidamente marcados, assinalados, que são o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, federal, o Parque dos Três Picos, estadual, e o Parque Municipal da cidade. Poucas cidades no mundo podem dispor desse tipo de paisagem. Esta mata umbrófila tem uma densidade, uma variedade de vida. Uma árvore é diferente da outra, pode reparar as folhas, o caule, o tronco, e ela é povoada de animais. Hoje, Teresópolis, depois daquelas medidas que foram tomadas contra os chamados passarinheiros, a cidade começa a ser sobrevoada por um conjunto de pássaros que tinham desaparecido. Então, este maciço esplendoroso que nós temos, que está aqui nos abençoando, nós temos que lutar para a sua preservação. E a área rural que nós temos, entremeada de rios e morros, nós temos então essa parte rural, este plantio, esse verde, que desde que tome cuidado com o aspecto de trabalhar organicamente, nós poderemos ter um selo de qualidade de Teresópolis que, sem dúvida alguma, vai vender muito bem e levar a imagem de Teresópolis, uma imagem de uma cidade harmonizada com a própria natureza. Eu acredito piamente nisso. Eu tenho certeza que essa nova juventude que está aí, com a preocupação que eles estão demonstrando com o meio ambiente, nós possamos ter, em alguns anos, realmente uma cidade padrão em termos ambientais, porque nós temos tudo para isso. Infelizmente, Teresópolis sofreu catástrofes, mas eu quero dizer que o forte de Teresópolis é sobreviver a isso tudo. Nós tivemos problemas no passado, quando era para ser construída aqui a capital do estado do Rio, que foi abandonada, isso ficou a Deus dará. E uma série de empresários se juntaram para melhorar o caminho que ia para Itaipava. Posteriormente abriram um sulco até o Soberbo, e que mais tarde, então, o Juscelino completou a obra, trazendo a estrada para cá. Sempre difícil de sobreviver, mas nós vencemos a tudo. O exemplo típico é a conquista do Dedo de Deus. Biólogos e botânicos e geólogos tentaram subir, eram alemães, não conseguiram. A última falange do Dedo de Deus não foi conquistada. Foi um grupo de Teresópolis que conseguiu fazer lá um armengue e chegar até o topo. Como nós enfrentamos esses problemas e procuramos resolver? Nós tivemos uma catástrofe ambiental, é verdade, chuvas chuvas características milenares, mas tivemos também uma catástrofe administrativa. Nós estamos superando isso tudo. Em curto espaço de tempo, eu acredito que essa ideia das chamadas margens de parques fluviais, que vão poder ser executados, vai dar um ar verde a Teresópolis e uma reconquista daquela área que foi tão duramente afetada. Enfim, eu acredito muito no futuro de Teresópolis, eu acredito nesse porvir. O povo teresopolitano, ele é muito solidário, ele é discreto, mas é solidário. Nós vimos esse exemplo durante a catástrofe. Nós vimos uma união de todos em prol de melhorar a vida do próximo, que às vezes não era tão próximo assim. Nós assistimos isso, fomos testemunhas disso. Capaz de podermos, então, galvanizarmos essas qualidades do teresopolitano, eu tenho certeza mais que absoluta, Teresópolis será, como diz o próprio hino, tão bela. E tenho certeza que esse tão bela será valorizada. Será uma joia incrustada neste ecúmeno que se chama Mata Atlântica.
que eu consigo mesmo amar Teresópolis até mais do que a terra onde eu nasci. Porque aqui eu vivi a maior parte da minha vida. Vim por necessidade, sem querer, só vinha no verão quando era criança, que eu adorava, depois não, eu tinha meu ambiente, minha escola, e já estava vivendo, e vim para cá com 15 anos. Adquiri um amor a Teresópolis, que quando eu fui trabalhar na prefeitura, comecei a me interessar. Aí comecei a me interessar, a estudar, a aprofundar o trabalho dentro da prefeitura e comecei a me interessar pela política local, que naquele tempo era o tempo da ditadura, né? Tempo de ditadura militar, né? E os prefeitos, quando vinham para cá, eles vinham diretos de lá com indicação do Tribunal de Justiça, né? Mas esses prefeitos não conheciam nada de Teresópolis. Eles chegavam aqui ignorando tudo. Eu estava com um conhecimento tão profundo dos problemas daqui, porque eu invadia tudo. Era fazenda, era obras, era contabilidade, era administração, eu invadia tudo. Sabe? Eu entrei como secretário do prefeito, né? Mais uma razão, tinha que ver os despachos que tinha a dar. Eles nem sabiam como fazer, como eu te contei daquela vez que o Malhades aprendeu a despachar comigo, né? Muito bem, comecei a me empolgar por tudo que era a política da cidade. Naquele tempo que tinha uns senhores ilustres aqui de Teresópolis, trabalhavam de graça. Eles eram os conselheiros da cidade, não tinha Câmara, não tinha nada. Depois é que com a política se instituiu a Câmara. Então comecei tendo ideais. E tinha um grupo, eu não era a única não, tinha um grupo de loucos aqui, como eu. Aí fundamos a Academia de Letras. Parecia que aquilo era uma loucura. E nós, uns 10 que nós éramos, então compusemos o quadro com a nossa preferência. Eu escolhi Graça Aranha. Mas não bastou isso, que a academia ficou ali funcionando, depois começou a desenvolver. Aí começou o nosso pensamento nas nossas reuniões, dos nossos grupos. Aí lá vem a nossa ideia de fazer uma faculdade. Assim, aí o pessoal diz, isso é utopia, isso não é ideal, vocês são idiotas em pensar em uma faculdade. Mas nós, como realmente eu sempre digo, nós não pensávamos numa de medicina, evidente, que a de medicina tem equipamentos caros e tudo mais, né? Um belo dia, era eu, secretária de Educação, doutor Valdir, o prefeito, entram os dois médicos, o Zirilo, doutor Zirilo e o doutor Mazantini, vieram de São Paulo. Estes dois senhores aqui estão propondo fundar uma academia de uma faculdade de medicina em Teresópolis. Eu disse, faculdade de medicina? Mas como é que mas a senhora não tem a FESO? Vocês não têm a FESO? A FESO pode ser a fundadora. Aí eu disse assim, meu Deus, mas nós nunca pensamos, nós não temos dinheiro para nada. A gente conquistava dinheiro numa festinha daqui. Ninguém se interessava pela FESO. Ninguém, que achavam que aquilo era uma utopia. Eu disse, está na hora da gente se agarrar a uma situação interessante. Começamos a trabalhar. O negócio dependia de um professor lá do Rio Grande do Sul. O pessoal foi ao Rio Grande do Sul. O trabalho foi intensíssimo, até a nossa faculdade ser instituída. Quem viveu muito vê o tempo todo de trás, como ele vem passando. Eu gostaria que ele viesse subindo com as coisas que nós instalamos aqui, com o trabalho que nós temos tido. Isso é que eu queria, fazer um apelo até aos políticos de Teresópolis, que lutem por isso. Não é só ganhar dinheiro, ter regalias, não. Nós trabalhamos de graça nisso tudo, fizemos tudo de graça. Na FESO, o meu conselho diretor não ganha tostão, o conselho deliberativo não ganha tostão, mas trabalha por ideal, né? Que façam o mesmo, meu Deus. Eu sou carioca, eu não sou nem teresopolitana e estou com um amor a Teresópolis enorme. Eu queria, no fim da minha vida, eu vou ver crescendo, com entusiasmo para se fazer algo mais. Tá certo? Esse é o meu apelo a Teresópolis. Falei muito?